dia, galera do Hilton Muniz de Almeida. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Rosângela, para quem ainda não me conhece, né? E hoje eu resolvi mudar. Hoje eu já tô gravando aí em cima da nossa atividade de hoje, né? E aqui nós temos aí um folheto trabalhando aí a questão, falando aí sobre a questão do coronavírus, como se proteger, né? Aí olha só. O primeiro item tá: higienizar as mãos com água e sabão e com álcool gel a 70% sempre que necessário. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Ao tossir ou espirrar, use lenço descartável. Terceiro, evite ir a locais com aglomeração de pessoas. Quarto, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. Evite levar crianças com sintomas de gripe para a escola. 6. Procurar atendimento médico imediato ao apresentar sinais e sintomas relacionados às doenças respiratórias e intestinais, certo? Aí embaixo a gente tem aí: trabalhador de saúde, durante a prestação dos cuidados, use seus EPIs. O que é EPIs? Né? Equipamento, né, de segurança. Viajantes, fiquem atentos aos sinais de gripe. Atenção cidadão, ajude a reduzir o risco de disseminação do coronavírus. Aí aqui a gente tem o panfleto, né, do Ministério da Saúde do Brasil, tem aqui a sigla do SUS, da Anvisa, tal. Ok, vamos lá. Então esse aqui é um panfleto. Qual é a função de um panfleto? Né? É nos informar, né? Ou propagar alguma informação, ou me fazer querer comprar algo, que também eu posso utilizar para o marketing, né? Mas olha só o que nós vamos fazer. Aqui você vai usar o seu caderno para responder essas questões que estão aqui, tá? Então olha lá. Use seu caderno para responder as questões a seguir. Leia o folheto e depois responda. Que gênero textual é esse? É um folheto, né? Um folheto. Como ele está organizado? Como ele está organizado aqui? Tem um título, né? Tem umas imagens, tem textos, né? Como que está disposto isso? Como é que ele está se mostrando para vocês, tá? Para que serve esse folheto? Qual é o assunto do folheto? Tá bem grandão aqui, né? Qual material a pessoa deverá utilizar ao tossir e ao espirrar? Aí você volta lá no item 2 que tá falando, né? Por que as pessoas devem evitar locais com aglomeração de pessoas? Por que será? Se uma criança estiver com sintoma da gripe, ela pode ir para a escola? Por quê? Quando o médico deverá ser procurado? Também está tudo ali no panfleto. Consulte. Cadê? Para quem esse folheto é destinado? Para quem esse folheto é destinado? Ora, para a população em geral, para todo mundo que precisa saber sobre o coronavírus, não é? Muito bem. Aí vocês vão procurar no Google, ou quem tiver dicionário em casa, o significado de 3 palavras. Aí, ó: higienizar, desinfetar e disseminação. Qual é o significado dessas palavras, tá? E aqui no exercício 11, vamos ler as palavras: coronavírus, descartável, cuidados, atenção, olhos, aglomeração, objetos, crianças, médico e respiratórias. Organize em ordem alfabética. Ora, a ordem alfabética, eu tenho que seguir a ordem do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Em seguida, qual é a próxima? B. E assim sucessivamente. Então, você vai ver aqui o início de cada palavra e você vai organizá-las, as que estão dentro desse retângulo, em ordem alfabética, tá bom? E na letra B aqui do 11, tá assim: separe-as em sílabas.
e classifique quanto ao número de sílabas. Então, nós vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos ontem. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, vou pegar a primeira aqui, crianças. Não, vou pegar médico, tá? Vamos lá. Aí eu vou escrever a palavrinha médico, ok? Aí depois eu vou separar as sílabas. Médico. Quantas sílabas eu tenho? 3. Então, se eu tenho 3 sílabas, ela é uma trissílaba, ok? Muito bem. Se eu for colocar ali olhos, olhos. Quantas sílabas? 2. Então, se são 2 sílabas, eu vou classificá-la como dissílaba, porque ela só tem 2 sílabas. Entenderam? E assim vocês vão fazer com todas essas palavras que estão no quadrinho, tá bom? Vamos descendo aqui que tem mais. Esse aqui vocês vão copiar lá no caderno de ciências, tá? Higiene do corpo. Quem tiver como imprimir, não vai precisar. E ainda vai poder pintar o desenho, né? Quem não tiver aí como pintar, desenha. Criatividade é tudo, meu bem. Criatividade é luxo. Vamos lá. Higiene do corpo, né? Para manter a saúde do nosso corpo, precisamos ter alguns cuidados. Um deles é apresentar bons hábitos de higiene, já que a falta deles facilita a entrada de certos micro-organismos em nosso corpo que podem causar doenças, né? Então, a gente sabe que a gente pode ficar doente por falta de higiene, que é o caso dessa doença horrorosa, desse coronavírus, que é a falta de higiene das mãos, né? E de alguns produtos que chegam na nossa casa, de repente você pode ficar doente, né? Algumas boas medidas para termos uma boa higiene: escovar os dentes ao acordar, após as refeições, antes de dormir, fazer uso do fio dental pelo menos uma vez ao dia, né? Lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos lavar as mãos e sempre dar descarga após o uso do vaso sanitário. Não colocar objetos na boca, porque você não sabe onde foi parado, onde veio, né? Tomar banho todos os dias, é bom. Lavar os cabelos sempre que necessário. Não andar descalço. Usar roupas limpas. Lavar o rosto ao acordar, é o básico, né? E manter unhas cortadas e limpas, né? E aqui tem alguns bons hábitos de higiene para que vocês possam pintar e colorir, certo? O texto ele tem mais a função de reforçar a questão da higiene mesmo, gente, da importância que nós temos que manter essa higiene corporal, higiene do nosso local, da nossa casa, né? Agora mais do que nunca, né? Com medidas tão pequenas, a gente pode salvar vidas, né? E aqui, ai gente, se vocês gostarem do bebezinho, ele é muito fofo, né? Arme e efetue as operações. Então aqui tem algumas operações para vocês fazerem. Tem de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão armar, ou seja, colocar essas continhas em pé e resolvê-las, tá certo? E resolvê-las, ok? Aí, tá, gente, ficou escuro, peraí. Certo? Ok? Então, vocês vão armar as continhas, efetuar as operações direitinho, ok? E responder lá no caderno de matemática, tá certo? Combinado? As continhas é no caderno de matemática. O texto sobre higiene, caderno de ciências, tá? E essas questões sobre o folheto do coronavírus é no caderno de língua portuguesa, ok? Dúvidas, a tia tá online, tá? E se vocês tiverem dúvidas referente à separação de sílabas, é só assistir a aula de ontem, que a tia tá explicando bem direitinho a questão da separação de sílabas, tá? Beijo e até sexta-feira. Dúvidas, a tia tá online, é só mandar, tá bom?